Você sabia que toda a indústria depende da instrumentação? Sem ela, não se atingiria eficiência e nem teria segurança. Muita gente imagina que quando se fala de instrumentação são só cabos e aparelhos, mas é muito mais que isso. É inteligência aplicada ao processo. Meu nome é Marcos Pereira, sou especialista em instrumentação e hoje venho falar com vocês exatamente sobre este assunto principal. O que é instrumentação industrial? É um conjunto de equipamentos usados para medir, para controlar também um processo industrial. Por que a gente faz isso? Mede, controla o processo industrial. Porque tudo aquilo que você não controla, você não consegue mensurar. Ou seja, você não consegue ter qualidade, ter eficiência e você não consegue ter segurança. A instrumentação vem para criar um ambiente seguro, onde você é eficiente, onde você produz com qualidade. Eu vou fazer um comparativo aqui para que você entenda de forma simples e objetiva a instrumentação básica. É um conceito inicial para que você comece aí entendendo bem o que é a instrumentação. E eu vou comparar o processo com o corpo humano para você entender melhor. Aqui no quadro a gente tem aqui, ó, o corpo humano aqui. Eu tenho um processo aqui. E aqui, ó, eu fiz o comparativo. A gente começa aqui pelo sensor. No corpo humano, o que eu entendo como sensor? Eu entendo como sensor como visão, o tato, a audição, o olfato. E o sensor num processo industrial? Pode ser o sensor de temperatura, pode ser o sensor de pressão, pode ser o sensor de vazão. A gente tem vários. Aqui eu vou elencar só alguns exemplos. A partir daí, o sensor, quando você sente alguma coisa, os neurônios vão levar esse sentido até o cérebro. Então, quem conduz aqui é os neurônios. Aqui, o que acontece? Quem vai fazer essa captação e transmitir para no caso aqui ser o CLP, o DCS, que seria o Sistema Lógico Programável, e o DCS, Sistema Controle Digital, que controla o processo. Então vamos lá, o que faz essa transmissão do equipamento? O sensor ele pega a informação, vai para o transmissor e vai para o CLP aqui, que seria o nosso cérebro. Um exemplo simples, quando você vai tomar banho, abre a torneira com a mão e a água cai no seu ombro. O sensor tato na pele vai sentir aquela água, se ela está fria ou não, e a partir daí você abre mais ou menos água, para que passe mais ou menos água na resistência. Se passar menos água, vai ficar mais quente. Se passar mais água, vai ficar mais frio. Até que você controle essa temperatura e fique do seu agrado. Quer dizer, o que você está fazendo? Você está fazendo um controle. E isso acontece no processo industrial. Só que no processo industrial, quem faz esse controle é o quê? É o CLP ou o DCS. Vamos entender aqui do lado, eu coloquei aqui o processo aqui. Aqui a gente tem um líquido, onde a temperatura dele aqui está 50 graus. Esse líquido aqui ele é aquecido através de um vapor que passa por dentro da tubulação aqui, não tem contato com esse líquido. A tubulação está passando por dentro, é um contato, é um aquecimento indireto. Então a gente está com um processo aqui a 50 graus. Suponhamos que o operador aqui, ele fala assim, ó, não quero que chegue a 60 graus. Coloca um set point. Já vem no parênteses aqui, o que é set point? Set point é o meu valor-alvo, é o valor-alvo daquela variável que eu quero que fique para aquele processo fique estável dentro daquele objetivo que a gente almeja. O operador colocou lá no painel, pode ser um CLP ou um DCS, e colocou 60 graus. Aí, esse painel, ele entendeu, pô, eu estou recebendo aqui e está 50 graus, através desse sensor de temperatura que mandou para o transmistor, que mandou para o painel. Ele fala assim, ó, eu estou pedindo 60, mas eu estou com 50. O que nós vamos fazer? Aí o painel, se o cérebro, lembra lá, abrir ou diminuir a manopla do chuveiro para aumentar ou diminuir a temperatura, aí o painel manda um comando lá para o atuador. Que no caso, lá no chuveiro, o atuador seria só a mão mesmo. Então, manda aqui, ó, o atuador, que aqui no nosso caso é uma válvula, e essa válvula, suponhamos que ela estava com 25% de abertura, estava passando aqui, X vazão de vapor a 25%. Aí esse controlador mandou, assim, ó, vai abrindo válvula. A válvula começou a abrir. E essa válvula abriu até 30%. Quando ela chegou a 30% de abertura, ela atingiu esse valor aqui, essa temperatura. Zerou a diferença, aí a gente atingiu o nosso valor-alvo, que é o nosso set point. Aí falou assim, ó, mantém a abertura em 30%. Só que tem uma observação aqui, essa abertura a 30%, ela vai ficar continuamente? Não, porque o processo é instável, é um processo contínuo. Então o que vai acontecer? O que pode acontecer aqui? Ó? Esse líquido, ele pode estar chegando aqui com a temperatura menor, o que vai acontecer? Essa temperatura aqui vai baixar também, então a válvula vai ter que abrir um pouco mais. Ou então esse líquido chega aqui com a temperatura maior, o que vai acontecer? Essa válvula aqui a 30%, essa temperatura vai subir, então ela vai ter que fechar novamente, até atingir aquele ponto de 60 graus. Então vai ficar nesse controle, de acordo com a variação do processo. Outra coisa que pode variar também é o vapor. O vapor ele pode variar a vazão. Se aumentar a vazão, ele vai aumentar a temperatura. Se tiver menos vapor, ele vai fazer uma troca de temperatura menor, então a temperatura vai cair, ele vai ter que abrir mais vapor. Então, basicamente seria isso aqui, gente. O que é instrumentação? De forma bem simples. A instrumentação é invisível para muitos, mas sem ela, nenhuma fábrica fica de pé. É como se você tivesse um carro sem painel e tentasse chegar a algum destino. Você não sabe a sua autonomia e nem a velocidade. Sendo assim, não sabe se chegará e se chegar, não sabe quanto tempo levará. Entender a instrumentação é abrir portas para crescer na carreira. Vem comigo e vamos continuar nessa jornada.